Muito bem, vamos continuar de pé, aproveitar e louvar o nosso Deus. Essa música fala o quanto Deus é santo e poderoso. Então, solte a sua voz, tente agora se desconectar dos problemas, das distrações e se concentre só em adorar a Cristo. Ajudantes aqui para fazer os gestos da próxima música. Vamos lá, as crianças podem vir. E essa música fala que a gente não pode brincar de esconde-esconde com Deus. Ele nos vê em todo o tempo, em todos os momentos. Vamos lá?
Salmo 96 diz assim: cantem ao Senhor um novo cântico, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, proclamem a sua salvação dia após dia, anunciem a sua glória entre todas as nações, os seus feitos maravilhosos entre todos os povos, porque o Senhor é grande e digno de louvor, mais temível do que todos os deuses, pois todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e beleza no seu santuário. Amém? Essa música ela é baseada nesse salmo, é exatamente o que nós vamos cantar agora. Obrigada, Pai, por estar conosco. Obrigada pelo teu poder, pela tua bondade, pelas tuas misericórdias conosco, Pai. Desde que nós acordamos, desde que nós levantamos, até o nosso deitar, o Senhor está conosco, a tua bondade está presente em todo o tempo, Senhor. Obrigada pelos livramentos, obrigada pela tua presença, obrigada pela tua palavra nas nossas vidas.
Deus, pois sua misericórdia nunca falhou. Estamos seguros em tuas mãos. Sempre que nos levantamos até o nosso deitar, vamos cantar a bondade de Deus. Em todo tempo és fiel, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que temos, vamos cantar da bondade de Deus. Tua doce voz que nos guia pelas lutas na escuridão. Tua presença é real. Se revelas como Pai, bondoso amigo és, nos faz viver a bondade de Deus. Todo tempo és fiel, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que temos, vamos cantar da bondade de Deus. Bondade que nos segue até o fim. Bondade que nos segue até o fim. Nossa vida dá a te entregar, tudo a te render. Bondade que nos segue até o fim. Bondade que nos segue até o fim. Bondade que nos segue até o fim. Nossa vida dá a te entregar, tudo a te render. Bondade que nos segue até o fim. Todo tempo és fiel, todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que temos, vamos cantar da bondade de Deus. Amém, Senhor meu Deus. Obrigada por esse tempo de louvor, Pai. Continue falando aos nossos corações. Nos ajude agora a entender mais a Tua palavra. Abra a nossa mente, Pai. Nos ajude a nos concentrarmos, Pai. Que a gente possa repensar o que precisa ser mudado, Pai. E reafirmar a nossa conduta correta, Pai. Então fala através da Tua palavra nas nossas vidas. Ser também com as crianças que vão estar lá em cima, que seja um tempo precioso, Pai, que elas desde pequena continuem aprendendo da Tua palavra, para que no futuro deem muitos frutos. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, João? Então tá bom. Muito bem, estamos quase terminando a nossa série sobre a nossa confissão de fé. Nós temos aí caminhado sobre nossa confissão. E lá no início dessa série eu falei sobre um dos itens da nossa confissão, que era a centralidade da igreja, né? Não sei quantos de vocês se lembram dessa mensagem. E hoje é quase que um complemento dessa mensagem, onde nós falaremos sobre a missão da igreja. Então, a nossa confissão de fé, ela vai dizer sobre este item o seguinte:
Cremos que a missão da igreja é fazer discípulos de todas as nações, evangelizando e ensinando-os a obedecer a tudo o que Jesus ensinou. A igreja possui o chamado de Deus para levar o evangelho às pessoas de nossa cidade, região e até os confins da terra. O testemunho da igreja é dado por meio da proclamação do evangelho e também por meio de uma vida de obediência a Deus, amando e servindo as pessoas em suas necessidades. Certo? Então, nós vamos entrar um pouquinho mais profundamente neste assunto e para isso eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, um texto clássico a respeito da missão da igreja, muitíssimo conhecido, mas talvez muitíssimo não aplicado, né? Mateus 28, nós vamos ler os versículos 16 até o 20. Mateus 28, 16 ao 20. Obrigado, e teve uma voz do Espírito Santo me corrigindo aqui. Mateus 28, 16 ao 20, certo? Então diz assim a palavra de Deus. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos orar mais uma vez, gente? Senhor Jesus, obrigado pelo tempo que já tivemos. Obrigado porque agora temos aqui a Tua palavra diante de nós. Senhor, nós entregamos esse tempo para o Senhor fazer aquilo que é a Tua vontade. Fala conosco, Pai, nesta manhã. Não é por acaso que cada um está aqui nesta manhã, Senhor. É porque o Senhor trouxe, porque o Senhor quer falar conosco. Então que o Teu Espírito Santo, Pai, nos capacite a compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Então que o Senhor tenha liberdade nos nossos corações e no nosso meio para fazer aquilo que é a Tua vontade. Em Teu nome que eu oro agradecido. Amém. Então esses são os últimos versículos aí do Evangelho de Mateus. E aqui, em certo sentido, Mateus, o livro fecha um ciclo. A gente tem que lembrar que Mateus ele foi escrito principalmente para o povo judeu. E aí, então, Mateus inicia o seu livro fazendo a genealogia de Jesus, traçando a genealogia de Jesus até Abraão, porque Abraão é o pai da fé para os judeus, né? É uma peça, o pai, talvez o maior, mais importante, né, para os judeus, o pai da fé. Então, Mateus, como estava escrevendo para os judeus e queria comprovar que Jesus vinha realmente do rei Davi, ele vai fazendo toda essa genealogia até lá atrás para Abraão. Então, ele estava fazendo isso, e obviamente que é natural que Mateus faça isso por causa do seu público-alvo. E ele lembra até Abraão, porque Abraão foi aquele a quem Deus chamou e fez uma aliança com ele, lembram? Ele estava lá na terra de Ur, dos caldeus, e Deus fala com Abraão para ele deixar a sua terra e faz uma promessa para Abraão, né? Ele faz uma promessa ali, importantíssima para Abraão, que está lá em Gênesis capítulo 12. Então, se você quiser voltar lá em Gênesis, marca aí Mateus, volta lá para Gênesis capítulo 12, e nós vamos ler os versículos 1 e 2, para nós entendermos e termos em mente essa promessa de Deus para Abraão. Gênesis 12, versículos 1 e 2. Então diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: Saia da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então essa é a promessa de Deus para Abraão. E por isso justamente que Mateus volta a genealogia até Abraão, recapitulando essa promessa. Mas o relato de Mateus a respeito da vida de Jesus e dos evangelhos, eles nos mostram que Jesus passou a sua vida
praticamente num raio ali de 160 quilômetros do seu nascimento, com exceção de quando estava no Egito, né, para fugir do rei Herodes, e teve alguns dias que ele também cruzou a fronteira ali no norte de Israel. Tirando essas duas exceções, Jesus passou a sua vida num raio muito pequeno, né, pregando o evangelho, ensinando, falando das boas novas do reino de Deus, e seu ministério foi basicamente com os judeus. Então, aonde está essa bênção de Deus a Abraão, aonde ele diz que vai usar Abraão para abençoar todos os povos da terra, que fará de Abraão uma grande nação, né? Vocês lembram que ele pede para Abraão olhar para o céu estrelado e diz que os seus descendentes serão tão incontáveis quanto as estrelas. Aonde está essa promessa? Se Jesus veio e ficou ali num raio pequeno, né, num país minúsculo, ali falando do Evangelho. Muito bem, Jesus de fato não levou o Evangelho para todas as nações. E ele deixou essa tarefa para quem? Para sua noiva. E quem é a sua noiva? A igreja. E então, Jesus, aqui no final do capítulo 28, aqui no 28 de Mateus, é onde ele dá essa grande missão, né, ou a comissão, não comissão de ganhar, né, a comissão de ser uma comissão, né, uma missão que nós cooperamos, né? Então, Jesus dá essa missão para a sua igreja, de levar o evangelho e assim cumprir, então, essa promessa de Deus dar para Abraão. Olha só que privilégio eu e você temos, de cumprir uma promessa, de ser usados por Deus para cumprir a promessa feita a Abraão lá atrás. Então, nós constatamos isso, né, nesse trecho que está diante de nós e também no texto paralelo, que vai falar mais ou menos a mesma coisa, que é de Atos, capítulo 1. Então, marca de novo Mateus, a gente vai voltar para Mateus, tá? E agora vamos lá em Atos, capítulo 1, e deixa aberto aí nos versículos 4 até o 8. Se vocês lembram bem da nossa série, né, de Atos, Jesus aqui havia ressuscitado, e então ele está falando com os seus discípulos e está dizendo que ele vai para o Pai, né? E aí então no versículo 6 ali, dessa passagem, os discípulos perguntam: Senhor, será neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? Lembram que os judeus esperavam que Jesus fosse aquele líder político, né, que ia estabelecer o seu reino, liderar com os judeus a terra, né? E eles estão perguntando: como assim Jesus está dizendo que vai para o céu? Calma, é agora que o Senhor vai restaurar Israel? É agora que nós vamos reinar contigo? Né? E aí, eu não me surpreenderia se Jesus respondesse alguma coisa do tipo: quantas vezes eu já falei para vocês que meu reino é espiritual, não é deste mundo, né? Mas Jesus não é assim, né? Ele responde dizendo ali para os discípulos que não deveriam se preocupar com isso, mais ou menos dizendo: não é da conta de vocês, certo? O que é da conta de vocês? E aí ele explica então qual é aquilo que nós deveríamos nos preocupar quanto igreja, quanto discípulos, no versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vão ser minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, os discípulos estão preocupados em saber se Jesus vai estabelecer o reino aqui em Atos, e ele diz: olha, não se preocupem com isso. O que vocês devem se preocupar é isso, que vocês vão receber poder do Espírito Santo e que vocês vão ser minhas testemunhas, desde aqui até os confins da terra. E é de fato o que os discípulos fazem. Os discípulos, então, ali em Pentecostes, recebem o Espírito Santo e começam a pregar o Evangelho por ali, e depois vão se espalhando pela Judéia, vão para Samaria. O apóstolo Paulo, na sua luta pelo Evangelho, vai então para o Mediterrâneo, e a palavra de Deus começa então a se espalhar. E é onde nós também nos encontramos hoje, com a tarefa de continuar aquilo que os primeiros discípulos de Jesus, os apóstolos, começaram lá atrás, a cumprir também essa grande missão de falar do Evangelho de Cristo para quem não conhece. Então, agora voltando para Mateus, agora sim nós vamos poder entrar mais profundamente no texto de Mateus, mas obviamente que não sem antes termos a rima, né, para a gente tentar amarrar todas as pontas aí da mensagem, e ela diz o seguinte: Jesus, a sua igreja, ordenou com toda a autoridade ir, discipular, batizar e ensinar, sempre confiando na promessa de que conosco iria estar. Ok? Então vamos ver com mais profundidade cada um desses itens aqui. Então,
O primeiro delas está logo ali no versículo 16 de Mateus 28, onde diz: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Partindo desse contexto aqui, a gente vê esse relato, então, de Mateus, de como Jesus se encontrou com seus discípulos e estabeleceu essa missão para eles. Mateus não especifica qual monte que foi onde eles se encontraram, mas a gente pode presumir que em algum momento Jesus havia combinado com eles: olha, vamos nos encontrar naquele local depois que eu ressuscitar, porque eles foram para lá onde Jesus tinha indicado. Então, em algum momento, Jesus indicou isso para os discípulos. Não sabemos aonde. Tudo que nós sabemos aqui é que Jesus mandou seus discípulos para Galileia. Então, os discípulos fizeram aquilo que haviam sido instruídos a fazer e foram se encontrar com Jesus, dirigindo-se lá para o norte, né, para encontrar ele novamente. E então Mateus prossegue no versículo 17, dizendo: e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E o fato de que eles adoraram a Jesus é extremamente importante. Por que é importante? Porque revela a divindade reconhecida por aqueles que estavam com ele. Se Jesus não fosse Deus, se os discípulos e as pessoas que o seguiam não reconhecessem que ele era Deus, esse seria um ato absurdo de idolatria. Mas eles adoram e Jesus aceita essa adoração. Jesus não os repreende, não diz: não me adorem porque eu não sou Deus. Não, pelo contrário, Jesus recebe essa adoração daqueles que estavam ali. Então, a divindade de Cristo, ela não é algo criado, ela é um fato estabelecido, reconhecido por aqueles que estiveram com ele naqueles dias em que ele esteve aqui. Os seus seguidores claramente o reconheciam como sendo Deus. E então, Mateus faz quase que um parênteses ali, né? Eles adoraram, mas alguns duvidaram. Outras traduções vão trazer que alguns hesitaram. E a gente não sabe dizer, aqui os estudiosos debatem até hoje, se era um dos 11 discípulos que estavam ali, que alguns duvidaram, se haviam outras pessoas com os discípulos, e os discípulos adoraram, e algumas pessoas que estavam perto ali duvidaram ou hesitaram em adorar a Jesus. Mas seja como for, houve uma hesitação de algumas pessoas, né, por parte daquelas que estavam presentes ali, seja dos discípulos ou seja de outro grupo de pessoas, muito embora estivessem vendo Jesus ressurreto ali diante dos seus olhos. E lembra muito da dúvida de Tomé, né, o discípulo Tomé, que disse que só acreditava se ele pudesse ver Jesus e tocar em Jesus. E a gente tem aquela situação ali em que Jesus pede para ele então tocar, né, nas suas feridas. Isso lá em João, né, ele fala: se eu não vir as suas mãos e o sinal dos cravos e não puser o dedo, né, no lado, de modo algum eu acreditarei. Isso é Tomé falando. E esses que hesitaram ou que não adoraram remetem muito, né, ao discípulo Tomé ali nesse momento da hesitação. E para nós aqui nós temos uma aplicação muito prática, porque a gente pode pensar a respeito de nós mesmos, a respeito da pessoa de Jesus. Será que nós temos hesitado quanto a quem Cristo é para nós? Será que nós temos aí balançado, esperando para ver se realmente essa história de Jesus é verdade, esperando para ver se realmente ele é Deus ressurreto? Se ele não fizer isso, não fizer aquilo, então talvez eu não creia. Será que também temos hesitado? Porque Cristo vem a nós quando estamos ainda nas trevas. E este, gente, não é um momento de hesitação. Esse é um momento de entrega. Esse é um momento de confiança, de fé. Será que talvez não temos hesitado, pelo menos, ou nos recusado a adorar Jesus de alguma forma? Porque quando ele vem até nós, essa é a hora de nos prostrarmos, reconhecendo que ele é, de fato, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não há espaço para dúvida, para hesitação. Ou nós somos de Cristo e cremos nele como Rei, ou não somos. Não tem como nós ficarmos no meio do caminho. Não tem metade. Ou é ou não é. Né? Embora a gente tente se enganar que podemos ficar no meio fio. Mas não tem como. E foi isso que Tomé fez. Ao então tocar em Jesus, no lado e nas mãos, ele reconhece e diz: Senhor meu e Deus meu, e se prostra diante de Jesus, adorando a Cristo ali. Ele imediatamente começa a adorar, e eu fortemente encorajo cada um de nós a fazer o mesmo. Ao sermos chamados por Jesus, a nos prostrarmos e adorarmos. Também fisicamente, talvez,
mas muito mais com a nossa vida dobrada, submetida à vontade de Cristo. Mateus segue, então, dizendo, no versículo 18, então Jesus se aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. É uma afirmação, não é uma pergunta, não é um pensamento, é uma afirmação categórica de Jesus. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E se eu perguntasse para você quem foi o maior apóstolo do Novo Testamento? Obviamente apóstolo é do Novo Testamento, né? Quem foi o maior apóstolo? Pedro? Talvez Paulo? Talvez João, que era o discípulo amado de Jesus? Quem foi o maior apóstolo? O que você responderia? Eu digo para vocês que nenhum desses é digno de ser mencionado junto ao maior apóstolo do Novo Testamento. O maior apóstolo do Novo Testamento é Jesus Cristo. Porque apóstolo é aquele que é enviado pelo rei e tem autoridade para falar em nome do rei, daquele que o enviou. E Jesus, então, é o maior apóstolo do Novo Testamento. E por isso ele diz aqui: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ele está, não é mostrando, mas está estabelecendo a sua autoridade que foi dada por Deus, por quem ele foi enviado. Então Jesus, no sentido da palavra apóstolo, ele é o maior apóstolo do Novo Testamento, porque não há limite para a autoridade de Jesus. Jesus mandou a tempestade parar, o mar se acalmar, o vento cessar, e tudo isso lhe foi obedecido. Jesus mandava os demônios sair, e os demônios saíam das pessoas. Jesus mandava o paralítico levantar, e ele levantava, porque ele tem autoridade sobre absolutamente todas as coisas. Inclusive, quando Lázaro morre, Jesus diz: Lázaro, vem para fora. E a morte obedece e se submete a Jesus, ao seu senhorio, ao seu poder. A morte não tem autoridade sobre Jesus. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então nós temos que compreender que quando estamos falando dessa grande missão, dessa grande comissão, não estamos falando de uma grande ideia, nós não estamos falando de um grande ideal, nós estamos falando de uma ordem do Rei dos Reis, o qual tem toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra, sobre a vida e sobre a morte, sobre tudo aquilo que a gente conhece e deixa de conhecer. Uma ordem que Jesus deu, não é uma sugestão. Se vocês quiserem, olha só, se não for atrapalhar a vida de vocês, vão fazer discípulos. Vão falar do Evangelho para as pessoas que não conhecem, mas só se não for muito incômodo, se vocês não sentirem muita vergonha. Senão, não. Jesus está dizendo: vão, falem do Evangelho a todas as pessoas, façam discípulos. Então, se nós afirmamos que Jesus é o Senhor da igreja, e de fato Ele é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça, Ele é o noivo, então nós precisamos obedecer a esta ordem também de falar do Evangelho para aquelas pessoas que não o conhecem. Isso significa que nós temos que obedecer a este mandamento, esta ordem que Ele nos deu. E aí então o texto continua, e aí nós temos então a grande comissão em si, né, a ordem de Jesus para os discípulos. Então ele fala, versículos 19 até a primeira parte do versículo 20. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Então, nessa ordem de Jesus, nós temos aqui 4 imperativos. Dentro dessa grande ordem, nós temos 4 ordens que Jesus dá. A primeira, ir. A segunda, fazer discípulos, batizar e ensinar. Certo? Eu gostaria de olhar cada uma dessas partes. Então, nos registros dos evangelhos, quando a gente lê os evangelhos sinóticos, o evangelho de João, Jesus comumente chamava as pessoas até ele para serem curadas. A famosa passagem: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Mas também, comumente, Jesus, ao fazer uma cura, ao transformar a vida de alguém, quando alguém cria naquilo que ele dizia ser, ele normalmente se despedia com uma ordem também. Olha, não fala para ninguém que fui eu que te curei. Olha, vai lá, te lava no poço os olhos em outra cura e volta aqui. E aí Jesus, normalmente ele dava já uma missão para as pessoas que eram curadas, que eram restauradas por ele. Então, a primeira grande ordem de Jesus na comissão é ir. Ir.
para fora. Nós não somos chamados como igreja a permanecer numa bolha fechada, um lugar onde a gente se sente bem, um lugar que é muito legal de estar. Tudo isso é verdade, é muito legal, mas não pode ficar nisso. Nós somos chamados a ir para fora. Quando tivemos as enchentes aqui no estado, no Rio Grande do Sul, muitas e muitas igrejas, inclusive a nossa, se envolveu indo. Nós juntamos recursos financeiros, nós juntamos doações, não cabia mais aqui tanta doação que tinha. As roupas tivemos que pedir para parar de trazer, de tanta roupa que tinha. Algumas pessoas se dispuseram e foram até alguns locais ajudar, lá botando a mão na massa. Tem gente que até hoje ainda está indo a alguns locais, ajudando na reconstrução. Nós estamos ajudando ainda algumas localidades afetadas ainda pela enchente, até agora. Isso é ir. Isso é ir, e graças a Deus temos ido. Nós temos a Elô, lá em São Paulo, nossa missionária enviada, que está lá na boca do lixo, na Cracolândia, tentando levar o evangelho para as crianças que têm uma circunstância de vida absurdamente difícil, coisa que a gente nem imagina acontece na vida daquelas crianças. E nós, através da Elô, estamos lá, e nós podemos ir ajudando, ir lá mesmo, podemos ajudar financeiramente, podemos orar por ela, podemos fazer contato para que ela se sinta perto e amada pela gente. Isso também é ir. Temos ajudado outros missionários em outros lugares. Isso também é ir. Sustentar missões também é uma forma de ir. Então, porém, o ir não é só ser esse participante, porque o chamado de Jesus não é para a gente só ajudar alguém que foi, mas o chamado de Jesus é para nós irmos, pessoalmente, particularmente, o CPF, ir, certo? Agora, não quer dizer que eu preciso atravessar o Atlântico. Se Deus te chamou para isso, amém. E vamos tentar ajudar de todas as formas possíveis para você chegar lá. E se Deus te chamou, Ele também vai levantar os recursos para você ir. Mas o ir pode ser ir até a porta do seu vizinho, do seu prédio, do seu condomínio. Pode ser ir até a mesa do seu colega de trabalho. Pode ser ir até a casa do seu amigo no final de semana e ali testemunhar e falar do evangelho. Então, o ir, gente, nós temos um grande campo missionário chamado Caxias do Sul. Um grande campo missionário, onde as pessoas não conhecem a Cristo, são idólatras, amam o dinheiro, amam o trabalho, muito mais do que qualquer outra coisa. E nós precisamos testemunhar para essas pessoas que estão ao nosso redor também. E não só vivendo de forma diferente, mas falando do evangelho para essas pessoas. A ordem é ir. E a pergunta óbvia para nós é: você tem ido? Você tem ido? Contudo, não devemos apenas ir. A ordem de Jesus não é só ir. Ela continua dizendo que nós devemos fazer discípulos. O que significa fazer discípulos? Significa que o indivíduo que creu em Cristo, seja com 10, 50, 90 anos de idade, ele é um bebê espiritual. Um novo nascimento. Lembram de Nicodemos? Um novo nascimento, um bebê espiritual. E essa pessoa precisa ser discipulada. E olha só qual é a nossa maior deficiência como aliança bíblica: discipulado. Eu poderia fazer um constrangimento geral e pedir para levantar a mão quem faz, quem dá discipulado. Mas eu não vou fazer isso. Eu quero voltar feliz para casa meio-dia. Discipulado tem esse nome por isso, porque nós somos chamados a fazer discípulos, ensinar, como nós vamos ver mais para frente também. Ensinar, caminhar junto, confessar pecados, experimentar cura, tirar dúvidas. Isso é discipulado, andar junto, um a um. Por isso que Jesus fala fazer discípulos. E um parênteses muito importante, não é fazer discípulo do Francesco, é fazer um discípulo de Cristo. Então, se você dá discipulado para alguém, toma cuidado para não fazer um discípulo seu. Tem que fazer um discípulo de Jesus. Ensinar a pessoa a ir caminhando, a ter um relacionamento com Jesus, não se tornar dependente de você. Embora a gente ande junto, a gente não pode criar dependência. A gente tem que criar independência num relacionamento com Jesus, ao passo que um vai ajudando o outro a caminhar nesse relacionamento com Jesus. Mas isso é discipulado. Você tem feito discípulos? Você tem sido um discípulo? Como é que está essa área da sua vida? Não existe super-herói no cristianismo, na vida cristã. Todos nós precisamos de discipulado. Todos nós precisamos de alguém que conheça o nosso coração. Todos nós precisamos de alguém que conheça os nossos pecados, nossas lutas. Aquilo que nós temos nos debatido, não temos conseguido sair do lugar. E isso vai se dar principalmente no discipulado.
O grupo célula pode acontecer? Pode acontecer, mas é mais difícil, tem mais gente. Ali no 1 a 1 é onde normalmente a coisa vai acontecer com maior intimidade. Jesus também nos comissionou a batizar. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por que ele achou apropriado incluir o batismo nessa grande comissão? Porque lá no Antigo Testamento nós tínhamos a circuncisão como símbolo da aliança de Deus com o seu povo. E no Novo Testamento nós temos o batismo como sendo esse símbolo dessa nova aliança. O batismo não salva, não é no batismo que nós recebemos o Espírito Santo. O batismo não tem nada de sobrenatural que acontece quando a pessoa mergulha ou quando é aspergida com água. Nada disso acontece no batismo, mas ele é um símbolo importante daquilo que aconteceu no nosso coração. Nós morremos para a velha vida e renascemos agora para a nova vida. Nascer da água e do Espírito, o batismo, ele está envolvido, é uma ordem de Jesus para que nós que cremos sejamos batizados. Um símbolo importante, contundente, por isso que nós pedimos que as pessoas deem testemunho aqui de como Jesus transformou a sua vida. De quem é Jesus quando está sendo batizado, para que esse testemunho também tenha impacto na vida de outras pessoas. Inclusive nós vamos ter o curso de batismo, estamos anunciando aqui, se você não é batizado, o que te impede? Se você crê em Cristo, o que te impede de ser batizado? O que te impede de ser batizado, de firmar esse compromisso com a comunidade de fé? Se você crê, isso não deveria haver nenhum empecilho para que isso se tornasse uma realidade. O batismo ele não é um sinal de fé. O batismo ele é um sinal da fidelidade de Deus, daquilo que Deus fez na vida de quem está sendo batizado. E daí está sendo demonstrado ali no ato do batismo. E é por isso que os apóstolos não só pregavam o Evangelho, mas eles também batizavam as pessoas que criam. Pregar o Evangelho, a pessoa cria em Jesus, era batizada. Pregar o Evangelho, a pessoa cria em Jesus, era batizada. Porque Jesus ordenou que isso fosse feito. E sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque as três pessoas da Trindade trabalham juntas na conversão de cada uma das pessoas. E por último, nós devemos ensinar. E o ensinar está meio misturado com o discipular. Mas o ensino tem uma questão mais de ensinar todo aquilo que Deus ensinou para nós através da Bíblia. Aqui entra a importância do discipulado, mais uma vez, mas também entra a importância dos cursos, entra a importância da celebração, de nós aprendermos a respeito da palavra de Deus, de nós queremos ter vontade de crescer, de conhecer mais profundamente a palavra de Deus. Isso tudo aqui entra no ensino. Nós temos que tornar conhecido todo o conselho de Deus, não só algumas partes. Aquelas partes difíceis, duras de digerir, também precisam ser ensinadas para todas as pessoas. Obviamente que primeiro inculcando em nós mesmos, em nossos próprios corações, para a partir disso ensinar para outras pessoas também. E por fim, então, nós temos a presença de Cristo. A segunda parte do versículo 20. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Ele garantiu para os discípulos que aonde quer que fossem, para cumprir essa missão que ele estava dando, ele estaria com eles. Independentemente das fronteiras que eles iriam cruzar, se fossem físicas, culturais, se fossem socioeconômicas e assim por diante, Jesus estaria com eles até o fim dos tempos. E essa promessa não é só para os apóstolos, mas é também para mim e para você. Jesus disse que até o final dos dias, até o fim desse tempo que nós chamamos de tempo, até o fim deste mundo que nós conhecemos, Ele estaria conosco. E embora tenha retornado ao céu, a permanência de Jesus conosco, ela é real, ela tem um sentido real. Obviamente que no que diz respeito à sua natureza humana, Jesus está à direita de Deus Pai. Isso é um mistério também para nós. Mas absolutamente naquilo que diz respeito à sua natureza divina, pelo seu Espírito, Ele está de forma real com cada um de nós. E eu me arrisco a dizer, posso estar falando só por mim, mas eu me arrisco a dizer que se a gente visse Jesus junto com a gente, a nossa vida seria um pouco diferente. Não concorda comigo? Se nós víssemos Jesus o tempo todo junto com a gente
talvez as nossas decisões seriam bem diferentes. No dia a dia, quando estamos sozinhos, nas grandes e pequenas coisas, na forma como eu ia lidar com as outras pessoas. Agora, pelo fato de não vermos, e a fé é a certeza daquilo que não podemos ver, não é? Isso não isenta o fato, ou não retira o fato de que a presença de Jesus em nossas vidas é real. O Espírito Santo habita em cada um de nós. O Espírito Santo está conosco aqui nesse momento agora. O Deus está aqui conosco agora. Deus está com você quando você está sozinho. Deus está com você quando você está lá fora no trabalho, em casa, com os amigos, fazendo o que quer que você esteja fazendo. A presença dele é real. Não é porque não podemos ver que ele não está conosco. Jesus disse que estaria conosco até o fim de nossos dias. E se ele falou, é verdade. Se ele prometeu, ele é fiel em cumprir as suas promessas. E Jesus está conosco todos os dias. Isso deveria lançar fora qualquer tipo de vergonha, de medo, de constrangimento, de qualquer outra coisa que a gente sinta ao testemunhar de Jesus para outras pessoas. E eu sei que é difícil, é ruim a gente ser rejeitado, é ruim a gente ouvir uma zoeira, é ruim a gente ser ridicularizado pelas pessoas. Mas pensa que isso é muito pequeno, perto de irmãos nossos que sofrem em outros locais. Sofrem risco de vida, de direitos negados, de separação familiar, de não saber se a esposa, se os filhos estão vivos, que estão em outro campo de concentração. Tudo isso porque creem em Jesus e porque testemunharam de Jesus. E às vezes a gente, porque tem medo de talvez a pessoa falar alguma coisa que não vai gostar, ou talvez de não querer mais ser meu amigo, a gente dá uma travada. A presença de Jesus deveria nos inspirar, nos constranger a falarmos sem vergonha, no bom sentido da expressão, sobre o seu evangelho para as outras pessoas. Eu tenho uma sugestão bem prática. Que então agora você tomar nota, seja mental ou anotar mesmo o nome de uma pessoa que durante essa semana você intencionalmente vai falar de Jesus. Aquela pessoa que talvez Deus já está te incomodando, que você já conhece, que já quase foi ali nas conversas. Decida, peça a Deus que te dê coragem para falar de Jesus para essa pessoa, talvez para convidar para o seu grupo célula essa semana, talvez te convidar para vir na celebração na semana que vem. Nós somos chamados a falar do Evangelho para as pessoas. Não precisamos fazer isso sozinhos, mas o primeiro passo talvez tenha que ser dado sozinho. Depois a gente traz para o grupo, aí o grupo ajuda, traz na celebração, vai fazendo contato, mas a primeira ponte vai ter que ser eu e você. Não adianta. Então talvez anote aí o nome dessa pessoa, ou na sua mente, ou se tem material de anotação, anote, decida, coloque diante de Deus, eu quero. E se não der, gente, durante essa semana, talvez bambear a perna, estabelece algo para a próxima semana. Pede para Deus te ajudar, pede coragem, pede intrepidez. Lembre que Jesus está contigo todos os dias, e naquele momento também Ele estará contigo. Então essa é a grande comissão, ou a nossa missão como igreja. Falar do Evangelho, testemunhar de Jesus Cristo a todas as pessoas, aqui, ou seja, lá do outro lado do mundo. Desde ir até a porta do vizinho, até talvez ir para outra cultura, outro país. Essa é a nossa missão. E a minha oração, a nossa oração como liderança aqui da Aliança, é que nós sejamos de fato uma igreja, indivíduos que lutam ferrenhamente para obedecer e para cumprir essa missão. Nós não somos chamados para ficar fechadinhos aqui dentro, sentadinhos em umas cadeiras confortáveis, voltar para casa, nada de fazer diferença. Não, nós somos chamados para viver todo o ensino da palavra de Deus. Isso inclui testemunhar lá fora para as pessoas que não conhecem a Cristo. Que nós sejamos essa igreja que trabalha para executar essa missão, confiando na promessa que ela contém, abençoando as pessoas e sendo abençoado ao testemunhar para as outras pessoas, sabendo que Ele estará conosco todos os dias até o fim deste mundo, até o fim de nossos dias, e assim engrandecendo o nome de Cristo. Amém?
Amém? Vamos orar, gente? Senhor nosso Deus, muito obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos deu o privilégio, Pai, de sermos coparticipantes na Tua obra, de levar o Teu Evangelho, as boas novas para as pessoas que não Te conhecem, Senhor. De fato, é um privilégio para nós podermos ser instrumentos nas Tuas mãos, Pai, para fazer isso. Ao mesmo tempo, Pai, o Senhor conhece nossos corações. Sabe que muitas vezes temos medo das pessoas, temos medo da opinião de outras pessoas, e isso é pecado, Senhor. Nós deveríamos, Senhor, ter medo daquilo que o Senhor pensa a nosso respeito, de ficar preocupado com aquilo que o Rei dos Reis, que tem autoridade sobre toda a terra e o céu, pensa sobre como temos vivido, e não como nossos irmãos ou aqueles que não conhecem a Cristo pensam a nosso respeito. Então nos ajuda, Senhor, a nos livrarmos disso. Nos ajuda, Senhor, a termos a consciência de que o Senhor está conosco todos os dias, o tempo todo, Pai. E que isso nos encha de coragem, Pai. Isso nos encha de desenvoltura para falar do Teu Evangelho para as pessoas que não Te conhecem. Ao mesmo tempo, Pai, nós precisamos conhecer sobre aquilo que iremos falar. Então também nos dá fome da Tua palavra, Senhor. Que cada um aqui de nós possa buscar crescer no conhecimento daquilo que a Tua palavra ensina de fato. Não daquilo que eu acho, que eu penso, que eu deixo de pensar, mas daquilo que a Tua palavra ensina. E que isso nos encha, Senhor, com a capacitação do Teu Espírito, de coragem para falar para as pessoas que ainda não Te conhecem. Nos livra, Senhor, de nós mesmos. Nos ajuda a ter consciência da grandeza desta obra que o Senhor nos dá. Uma das poucas coisas que não faremos no céu, Senhor, é de falar do Teu Evangelho para quem não Te conhece. Então que a gente entenda que isso é um privilégio, que ainda temos tempo para fazer. E nos ajuda, Senhor, nessa tarefa. Não é fácil, Senhor, mas nós queremos confiar na Tua promessa, que o Senhor estará conosco. E não só estará conosco, mas como nos capacitará a fazer aquilo que o Senhor nos comissionou para fazer. Senhor, abençoa a aliança, cada pessoa que faz parte da aliança, que sejamos uma igreja que de fato vai, que de fato batiza, ensina, discipula, Senhor, as pessoas, conforme a Tua ordem nesse texto que lemos aqui. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Obrigado pelo privilégio que temos de Te conhecer e de poder Te fazer conhecido para as outras pessoas. Nos ajuda nessa tarefa, Senhor. É em Teu nome que nós oramos. Amém. Amém. Muito bem, então, meus queridos. Nós encerramos por aqui. Não esqueça do tema de casa, de falar da pessoa aí que você pensou durante essa semana, e que Deus abençoe até domingo que vem, se Ele permitir.